Olá, mais uma TV Espírito Santo em Ação está no ar e esta edição foi gravada direto do 6º Fórum Liberdade e Democracia, evento do Instituto Líderes do Amanhã com o apoio do Espírito Santo em Ação, que foi realizado nos dias 5 e 6 de novembro no Arena Vitória. Dessa vez, os convidados levaram o público a refletir e discutir sobre o tema O Brasil que eu faço. O Fórum Liberdade e Democracia fala do protagonismo de cada um no processo democrático. Como o Espírito Santo em Ação pode contribuir com esse movimento? Eu acho que a maior contribuição que o Espírito Santo em Ação pode dar é propagando esse movimento, porque a gente pega a origem do nome do nosso fórum, do Fórum do Líderes do Amanhã, que é a campanha da Globo para essas eleições, que foi o Brasil que eu quero. E fazendo uma brincadeira, assim, antes do Brasil que eu quero, é o Brasil que eu faço, porque querer é teoricamente fácil. Agora, ir para frente e fazer aquilo que eu quero atingir é o mais difícil. Então, acho que continuar o que a gente já faz, estimular o voluntariado, estimular que as pessoas sejam donas e protagonistas da própria vida, e a partir daí sim a gente vai conseguir um Brasil melhor, que é o Brasil que eu faço. Vinícius Miller é doutor em História pela USP, participou de um painel que falou sobre o papel do indivíduo na economia e uma das coisas que ele trouxe durante o painel foi dizer que a propriedade é o que nos iguala como indivíduo. Então eu pergunto a ele, Vinícius, que propriedade seria essa? É a propriedade sobre direitos. Nós, indivíduos, temos alguns direitos que são nossos, mas individualmente. Isso é uma ideia que vem há muito tempo sendo desenvolvida naquilo que chamamos de mundo ocidental, que identifica que aquilo que viabiliza a nossa vida individualmente é que somos donos do próprio corpo. O corpo é meu, o meu corpo é meu, o seu corpo é seu. Isso nos faz, portanto, proprietários. Essa ideia vai sendo sofisticada ao longo do tempo e sendo transferida para algumas questões mais objetivas. Essa é uma ideia muito filosófica, um princípio muito filosófico. Como que nós transferimos essa ideia, então, de que aquilo que nos viabiliza como indivíduos e como vivos, seres vivos, é a propriedade? Não mais uma ideia filosófica sobre o corpo, isso é muito importante, mas além disso, a propriedade sobre direitos. Então, quando eu falo que eu sou proprietário do direito de manter a minha integridade física, eu estou me referindo à ideia de que o que viabiliza a minha vida individualmente é a propriedade que eu tenho sobre o meu corpo. Portanto, é um direito que eu tenho manter a minha integridade física para poder manter a minha vida. O nosso convidado agora é Roberto Rachevski, que é empresário, cofundador e conselheiro do IEE, Instituto de Estudos Empresariais, que inclusive inspirou o Instituto Líderes do Amanhã. Roberto participou de um painel e ele falou também da importância do indivíduo. Sem indivíduo, não há economia. Qual é o papel desse indivíduo, então, Roberto? Fala um pouco sobre isso para a gente. Bem, o papel do indivíduo numa economia é muito simples. É criar valor, criar riqueza. A natureza, ela não nos ofereceu a capacidade de sobrevivermos àquelas exigências que ela impõe através de um sistema automático de sobrevivência. Nós não somos seres instintivos, nós somos seres racionais, nós somos seres volitivos, ou seja, nós precisamos usar a razão para criar aquilo que é necessário para que a gente possa viver. Então, o nosso papel, a nossa responsabilidade é, em liberdade, no ambiente onde a gente possa criar esses valores, gerá-los para que a gente possa exatamente fazer com que a nossa vida e a nossa felicidade seja possível. Estamos aqui com Cláudia Costin, que é a diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV. Cláudia também participou de um painel que falou sobre educação e eu quero saber da Cláudia o seguinte: qual é a importância de se investir numa educação que torne um aluno protagonista da sua própria história? Bom, é muito importante
que a educação forme o indivíduo como um todo, prepare para as competências cognitivas que ele vai precisar para prosperar. É importante formar para a autonomia. E como é que se forma para a autonomia? Ensinando desde muito jovem que todos nós somos portadores de sonhos e temos a tarefa de empreender nossa própria vida. Formar para a independência, ensinar a pensar e, ao mesmo tempo, para a solidariedade, para entender que somos cidadãos do mundo. No sentido de contribuímos para melhorar a nossa comunidade, mas ao mesmo tempo temos uma condição humana compartilhada com todos os habitantes da Terra. O que significa empreender com valores? Bom, modernamente empreender com valores é uma forma holística de encarar toda uma visão econômica, social, ambiental e também uma visão política inserida nesse processo. Significa que eu tenho que desenvolver uma atividade econômica ao menor impacto ao meio ambiente, tá? E ao mesmo tempo com o máximo desdobramento social, mas obviamente eu tenho que ser competitivo na articulação econômica que possa estar envolvida neste processo. Este é um lado, é um eixo que eu chamo. E um segundo eixo é a minha responsabilidade na construção de uma ambiência empreendedora. Então, ser protagonista é basicamente o que faltou, é o que eu chamo da falta da cidadania política que nós temos que ter para construir dentro de um contexto de uma sociedade democrática, representativa, mas cada vez exige mais participação. E se eu não me construo para participar, se eu não construo agendas de interesse suprasetorial, supracorporativo, eu não vou ter esse Brasil. E o Brasil até aqui foi dominado pelas corporações, pela omissão de elites, no sentido de consubstanciar uma agenda de sociedade, uma coisa mais ampla, onde eu equilibre os interesses da sociedade como um todo e não de setor A, do setor B, do setor C. Só para contextualizar, então, já que a gente está aqui no Espírito Santo, né? Esse fórum está acontecendo aqui no Espírito Santo, como que o processo de geração de riquezas se deu aqui no estado do Espírito Santo? Bom, é a terceira vez que eu venho ao Espírito Santo esse ano. Eu tenho uma peculiar característica como historiador. Cada vez que eu vou para um estado, eu vou ao sebo da cidade e compro o que tiver de história local. Então eu vim para cá em junho, fui ao sebo e me espantei. Então eu não sou um especialista em história do Espírito Santo, mas eu tenho nos últimos meses lido bastante sobre a história do Espírito Santo e, enfim... o que me atrai especialmente na história do Espírito Santo? O Espírito Santo colonial é a média do Brasil. É uma coisa que estava voltada aqui para dentro, que tinha negócios tanto com o Rio de Janeiro quanto com Salvador, quer dizer, era uma economia que se estabilizou nas relações locais, cresceu com o empreendedorismo, embora tivesse coisas grandes como as fazendas jesuíticas e alguns grandes engenhos e coisas assim, mas é uma economia onde o empreendedorismo interno, a impressão que me dá, era muito grande. E que na República, com a modernização institucional, teve todo esse crescimento que teve. Agora, o que mais chama a atenção na história do Espírito Santo é que o Espírito Santo, tanto quanto é possível, melhorou muito mais do que o resto do Brasil nos últimos anos. Isso é uma diferença muito importante. Por quê? O Espírito Santo, por exemplo, é o estado que mais cresceu a nota no IDEB, que a educação teve uma melhora medida, excepcional agora, tá? Está nos primeiros lugares do IDEB brasileiro. Isso é raro. Quer dizer, no momento que a educação brasileira patinou, aqui melhorou. A situação fiscal do Espírito Santo, o Espírito Santo hoje é o melhor lugar para se investir no Brasil. Se um empresário quiser investir, pensando em 20 anos, em ter um Estado que administra bem, o Espírito Santo está muito bem. Então, tem alguma coisa acontecendo agora no Espírito Santo, que eu não sei o que é, eu não quero
Mas o que me chama a atenção são esses 3 pontos da história do Espírito Santo. Quer dizer, um no passado, na vida colonial, um da modernização republicana, mas tem algo do presente. Quer dizer, o Espírito Santo está vivendo um momento melhor do que a média brasileira e pode ser muito melhor. Eduardo Wolff é doutor em filosofia e editor do Estado da Arte, do jornal Estado de São Paulo e curador assistente do Fronteiras do Pensamento. Ele participou do mesmo painel que Jorge Caldeira durante o fórum, em que trouxe uma reflexão sobre a sociedade brasileira. Então, Eduardo, aproveitando o tema do painel que você participou aqui no evento, eu gostaria que você fizesse uma reflexão histórica e filosófica sobre a sociedade brasileira. Bom, seguindo um pouco do que a gente se propôs a debater aqui no fórum, o meu propósito foi justamente tentar entender qual é o momento que a sociedade brasileira está vivendo agora. E eu tentei fazer isso a partir de uma questão central, que é: nós estamos vivendo a formação de um novo consenso duradouro para a sociedade brasileira, isto é, estão se definindo agora, neste momento, com a eleição de 2018 e esse processo posterior ao impeachment de 2016, um novo horizonte político, social e cultural para o Brasil, que nós possamos eventualmente considerar que vai durar mais de uma década e meia, como já aconteceu no passado e como é comum acontecer em sociedades democráticas, ou nós estamos ainda num momento de instabilidade e a eleição de Jair Bolsonaro neste momento, neste contexto específico, representa mais a crise vivida nos últimos anos do que propriamente a saída dela. Essa era a questão que eu queria discutir aqui. O que eu acho que está acontecendo com o país agora é que ainda não é claro saber se o governo que acabou de ser eleito, depois de um período tão grave como o período de crise do final do petismo e o impeachment de Dilma Rousseff, é efetivamente um governo cujos valores e cujas bases poderão se assentar para durar por mais tempo do que ele próprio. E é nessa questão que se concentra o papel do indivíduo, que foi muito discutido aqui nesse fórum, do papel que cada indivíduo tem para a sociedade e para o Brasil. O Brasil que eu faço, em parte, significa também se perguntar em quais são os valores que a sociedade brasileira quer ver traduzidos hoje, sob a forma não apenas de um governo, mas de instituições duradouras e que vão ultrapassar os 4 anos de mandato deste ou daquele mandatário. A minha aposta é um pouco negativa. Eu acho que ainda estamos num período de certa instabilidade e este pode ser um governo que diminua ou aumente a instabilidade, mas eu acho que ainda não será o governo que vai nos tirar da instabilidade política. Empresário de sucesso, com carreira no mercado financeiro e na área de educação, Eduardo Mufarrege, há um ano, resolveu se dedicar a incentivar a participação de gente honesta na política através da criação do Renova BR. Mufarrege foi mais um convidado aqui do Fórum Liberdade e Democracia. E a nossa pergunta para ele é a seguinte: o que te fez largar essa carreira de sucesso e trilhar novos caminhos por meio do Renova BR? Bom, muito da visão foi de que é mais importante a gente deixar para os nossos descendentes um país que funciona com instituições sólidas, que a gente possa se orgulhar, do que deixar uma herança. Então a minha ideia foi de deixar uma contribuição para o país, apoiando gente que está disposta a entrar na política e fazer a política do jeito certo, com honestidade, com espírito de servir, para que elas sintam-se encorajadas a trabalhar pela sociedade do jeito que a sociedade gostaria que os políticos trabalhassem. Em termos de resultado, já dá para avaliar, está sendo bom, a troca está valendo a pena? Tá sim, nós tivemos nesse primeiro ciclo eleitoral 4,5 milhões de votos, 16 líderes eleitos em diferentes estados do Brasil, inclusive no Espírito Santo, Felipe Rigoni, o líder do Renova BR, e a gente espera reproduzir, fazer com que esse projeto só cresça para que a gente possa mudar a qualidade de representação no nosso país. Nós estamos aqui
com o diretor institucional do Instituto Líderes do Amanhã, Hélio Pepe, que vai fazer um balanço sobre esses 2 dias de evento. Hélio, fala pra gente sobre a escolha desse tema, sobre esses 2 dias de fórum, o que foi bom e se já dá até para adiantar alguma coisa, se já pode falar alguma coisa do fórum do ano que vem. A gente está muito feliz com o resultado do evento, pouco mais de 1.400 ingressos vendidos, além da audiência na live do YouTube, do Facebook. E esse ano a gente, no ano inteiro, está focando muito nessa discussão de liberdade individual como protagonismo do indivíduo. Nessas discussões internas que a gente faz semanalmente no Líderes, a gente entende que, a partir dessas discussões, o fórum é o evento onde a gente entrega para a sociedade e, vamos dizer assim, fertiliza para a sociedade o ambiente onde os líderes, os associados que a gente estão em formação vão atuar. Então, se a gente discutiu o ano inteiro responsabilidade individual, era importante fazer um grande evento sobre responsabilidade individual para que a sociedade parasse para refletir esse assunto. Como eu disse, 1.400 pessoas vieram, mais audiência das lives. A gente está muito feliz. Acho que a gente conseguiu dar um pequeno passo para que a sociedade passe a discutir um pouco mais a questão do protagonismo do indivíduo no seu próprio destino.